Oi, gente, como é que vocês estão? Tava com saudade de aparecer por aqui. Esse canal tá bem paradinho, mas hoje eu senti vontade de gravar, olha só. Não pra mostrar minha rotina, gravar um vlog, nada do tipo, mas pra conversar sobre uma coisa que tem martelado bastante na minha cabeça ultimamente e que eu acho que pode fazer sentido pra alguém que tá aí do outro lado. Então, pra começar, vocês sabem quando a gente sente que a gente tá vivendo um sonho? Tipo, uma coisa que a gente idealizou a vida inteira? E aí, do nada, bate uma sensação de vazio, uma dúvida, uma saudade, uma angústia, um negócio que você não sabe explicar muito bem. É mais ou menos nesse lugar que eu tenho me encontrado ultimamente. E aí, em um desses momentos de angústia, eu lembrei de uma aula de psicologia social que a gente teve no semestre retrasado. Peguei do fundo da memória mesmo, uma aula que a gente estava falando sobre Kurt Lewin, que para quem não conhece é um psicólogo, e nesse episódio específico a gente estava discutindo sobre um texto dele que falava sobre a teoria de campo. Eu vou tentar deixar em algum lugar aqui para quem quiser ler. E Lewin, ele traz basicamente que todos nós somos constituídos por um campo psicológico. Imagina assim, é como se, tipo assim, todo mundo, né, tivesse na sua vida a presença de um campo invisível. E esse campo, ele é constituído por tudo que afeta o indivíduo. Então, assim, todos os seus sentimentos, todas as suas emoções, todo o contexto que você vivencia, literalmente tudo que te afeta vai constituir esse campo. E que, obviamente, vai variar de pessoa para pessoa, de momento para momento, porque esses elementos eles não são constantes na nossa vida, né? E aí, além disso, Lewin traz também dois conceitos, né, que seriam de valência positiva e de valência negativa. O nome é meio complicado, mas é basicamente assim, algo que te atrai e que te faz querer estar perto, que é positivo para você, tem valência positiva, e o contrário, algo que te afasta e que tem um valor negativo para você, tem valência negativa. Então é um conceito bem simples assim, e que ele usa para explicar alguns elementos desse campo, né? E fugindo dessa teoria, desses termos, o que eu pensei quando eu lembrei desse texto? Eu falei, cara, deixa eu pensar aqui qual que é esse campo que tem me afetado tanto ultimamente. Aí eu pensei, grande parte da minha angústia tem sido gerada porque eu lembro, assim, constantemente eu tenho lembrado da minha família, né, de tudo que eu meio que deixei pra trás quando eu resolvi vir pra cá, dos meus amigos, da cidade que eu cresci a vida inteira, de tudo isso, né? E por outro lado, eu tô numa faculdade que eu sempre quis fazer, num contexto muito positivo, principalmente pro meu crescimento, enfim. E aí, é meio confuso isso, porque são duas coisas que pra mim tem valência positiva. E é aí que surge o conflito, né? Quando essas valências elas começam a se chocar dentro do nosso campo. E eu falei, cara, foi nesse momento que eu tive o insight de parece ser exatamente o que eu estou vivendo. Quem diria que eu ia buscar no fundo da memória esse conceito? E é interessante porque tem literalmente a denominação desse conflito, que é o conflito de aproximação. E que foi o conflito que eu identifiquei muito com o que eu estou vivendo agora, porque é literalmente como se eu tivesse duas situações positivas para mim e eu tivesse que escolher uma delas, porque eu não posso estar aqui cursando faculdade, na onde eu estou, e ter a presença de tudo isso que eu tinha na cidade onde eu morava. Assim, por mais que eu tenha feito a escolha de estar aqui, de viver o que eu tô vivendo, e é uma coisa que eu não me arrependo, tem dias que bate aquele e se, né? Não é sempre, não é como se eu vivesse triste, apesar de em alguns momentos ser um pouco mais frequente, principalmente quando eu tô há muito tempo sem ver minha família, que nem agora vai fazer 4 meses que eu tô aqui, né? Mas tem dias incríveis também. Hoje, por exemplo, eu tô gravando esse vídeo, eu tô super tranquila, super bem.
Apesar de que tem dias que de fato bate aquela pontadinha de e será, né? Como que será que eu estaria se eu tivesse escolhido diferente, né? Será se eu fizer a escolha certa? Será se eu não devia estar lá, né? Será se eu idealizei muito essa mudança? E aí essas questões começam a surgir, esses conflitos começam a vir nesses momentos, né? Principalmente de angústia. E assim, isso é muito doido porque às vezes eu tô numa aula super legal, eu tô lendo um texto super interessante pra mim e aí do nada me veio uma lembrança de casa, me veio uma saudade de alguém que eu amo muito, que eu queria estar perto e aí, cara, assim, do nada. E é interessante porque relendo o texto de Levin e refletindo um pouco sobre algumas das coisas que estão ali, eu percebi que, de fato, não tem problema a gente reconhecer que o conflito existe, porque ele, de fato, tá ali, né? A gente não precisa fingir que ele não existe. Eu acho que é justamente quando a gente finge que não tem nada ali, que tá tudo bem, que o problema, de fato, surge. Então, que, sei lá, quando a gente fez nossa escolha, que aquilo vai sumir e que vai ficar tudo bem definitivamente. Então, não tem problema a gente reconhecer que existe um conflito de fato, que existe um problema rolando, né? Mas é importante a gente ter a noção de que não é porque eu fiz a minha escolha que vai ficar tudo bem, sabe? Que eu não vou sentir saudade, que eu não vou sentir falta, que eu não vou lembrar das coisas que eu poderia estar vivendo, que é justamente o que tem acontecido comigo, né? Mas a questão mais preocupante surge quando você lembra dessas coisas todas, e essas coisas todas começam a te afetar, como tem acontecido comigo, e aí você começa a desvalorizar o presente, porque você tá só lembrando de tudo que você perdeu, de tudo que você poderia estar vivendo. E aí você esquece de viver de fato a escolha que você fez para você. Você esquece de reconhecer o quanto que você já caminhou para estar aqui, para escolher o que você escolheu. E assim, talvez você também esteja vivendo alguma coisa parecida, sei lá, talvez você tenha se mudado de cidade, terminado um relacionamento, perdido alguém que você ame. Enfim, talvez você também esteja nesse lugar de eu escolhi, mas tá doendo, sabe? E eu vim aqui hoje para te lembrar de uma coisa que eu também tô tentando me lembrar todos os dias, de que assim, o crescimento ele vai doer. A saudade que a gente sente muitas vezes do que a gente perdeu é um sinal de amor também, sabe? E assim, uma escolha ela não precisa ser sempre perfeita para estar certa. Eu acho muito difícil da gente definir que existem assim escolhas certas. Então, tudo isso que a gente está passando, todo esse conflito muitas vezes, faz parte de quem a gente está se tornando, da construção de quem a gente está se tornando. Então, o que tem me ajudado é parar e pensar assim, ok, eu tô com saudade, eu queria muito estar na minha casa com as pessoas que eu amo, mas o que que estar aqui tem me trazido de positivo, sabe? Quais são as pequenas coisas que eu já conquistei nesse percurso, enfim. Eu poderia voltar, eu poderia simplesmente tentar reconstruir lá tudo que eu já, enfim, comecei a construir aqui. E ainda assim eu já teria um percurso que eu teria caminhado, a experiência não teria sido em vão, né? Mas lá também teria faltas, lá também teria conflitos, né? Não existe lugar perfeito. Eu acho que o que existe é um lugar possível. E por tudo que eu refleti até então, eu acho que o nosso trabalho é meio que tornar esse lugar possível o mais acolhedor que a gente puder. Então, assim, eu sei que é muito difícil você se sentir de fato em casa. É uma dificuldade que eu tenho tido desde que eu cheguei aqui, porque faltam muitos elementos, né, que te relembram, que te memoram de fato a sua casa. Mas o que a gente tem que fazer é construir isso o máximo que a gente puder. E esse vídeo, no fundo, eu acho que é um presente, assim, pra mim, sabe? Pra que nesses dias difíceis eu me lembre de tudo isso que eu tô falando aqui com vocês. E se tem alguém que também precisava ouvir a mesma coisa, que bom que a gente se encontrou aqui. E de resto, obrigada mesmo por vocês terem me escutado.
Acho que foi bastante um desabafo, com uma análise das vozes da minha cabeça e das vozes de Levin, do semestre retrasado, misturadas em um vídeo, mas que é um vídeo que eu gostei muito de fazer. E eu espero que, de fato, acolha algum de vocês que está numa situação parecida e ajude, né, a refletir sobre isso, porque é uma situação que pegou muito para mim recentemente. E de resto, muito, muito obrigada por vocês terem me acompanhado até aqui, tá bom? Em algum momento que eu tiver com vontade de gravar um vídeo, eu apareço de novo. E um beijo. Até a próxima.